Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quarta-feira, hoje 22 de maio do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você também que, como sempre, acompanha a nossa programação aqui pela rádio número 1 da região, a 103,7. Agora 6h35, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira, onde, claro, você fica sempre muito bem informado. Agora você confere então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Festival das Rapazes do Estado de Goiás será realizado a partir de hoje em Mineiros. Goiás entra em alerta por baixa umidade do ar. Saque calamidade do FGTS está disponível para 359 municípios gaúchos. Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda na quinta-feira. Mulher espancada por fisiculturista morre após 10 dias na UTI. Vendas de máquinas agrícolas caem 11,6% no primeiro trimestre de 2024. Maratonista morre após ser atropelado enquanto corria com amiga na BR-452 em Rio Verde. Dados do governo indicam que Goiás tem a média de 9 pessoas desaparecidas por dia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, trabalhadores de 359 municípios do Rio Grande do Sul afetados por enchentes desde o final de abril podem fazer a solicitação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS na modalidade calamidade. Já existem 359 municípios que estão habilitados para que as pessoas atingidas possam solicitar a retirada do valor, que é de até R$ 6.240. É um apoio muito importante. Foi o que informou o ministro para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, nesta terça-feira, durante coletiva de imprensa em Porto Alegre. O saque calamidade pode ser feito por trabalhadores residentes em áreas afetadas pelas enchentes e indicadas pelas secretarias de Defesa Civil dos municípios. Qualquer cidadão com saldo na conta do FGTS poderá fazer o saque, inclusive quem já fez o saque nos últimos 12 meses pelo mesmo motivo. A liberação será autorizada após o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconhecer por meio de portaria o estado de calamidade pública ou a situação de emergência da localidade. E a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 vai ser liberada a partir de amanhã, quinta-feira, logo após as 10 da manhã. O pagamento de 9,5 bilhões de reais, o maior da história, será feito a 5.500.000 pessoas pela Receita Federal no dia 31 de maio, o mesmo dia que encerra o prazo para entregar a declaração do Imposto 2024. O dinheiro da restituição cai na conta informada pelo contribuinte na entrega da declaração ou na chave Pix indicada. Por conta da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a Receita incluiu os gaúchos no grupo prioritário para receber a restituição do Imposto 2024. Outra medida adotada pelo Fisco para ajudar as vítimas das enchentes no Sul foi prorrogar o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2024 até o dia 31 de agosto. E Lula anuncia uma renegociação de dívidas para prefeituras. Quem traz detalhes é Yuri Hudson. Começou nesta terça-feira em Brasília a Marcha Nacional dos Prefeitos. O evento reúne centenas de gestores municipais que aproveitam a vinda à capital federal para fazer cobranças ao Legislativo e ao governo federal. A abertura contou com a presença dos presidentes da Câmara, do Senado e da República. Lula chegou ao evento com 2 horas de atraso e teve que ouvir vaias e aplausos ao ser anunciado. De todo jeito, o petista trouxe boas notícias aos prefeitos, por exemplo, com a renegociação das dívidas previdenciárias.
Lula ainda prometeu mais diálogo e transferência de recursos aos municípios. Muitas vezes os prefeitos têm razão, muitas vezes, porque nós aprovamos um monte de coisa, nós transferimos muito responsabilidade, é mais educação, é mais saúde, é mais transporte, e muitas vezes nós precisamos transferir uma parte do dinheiro junto para poder o prefeito conseguir cumprir aquilo que nós determinamos, porque senão não vai acontecer. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, organizador do evento, apresentou uma série de demandas ao governo e ao legislativo. Além disso, a CNM trouxe à discussão a proposta de emenda à Constituição que cria uma autoridade climática no Brasil. Zilkowski lembrou que o tema foi debatido após a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas não foi à frente. Agora, com a situação no Rio Grande do Sul, ele sustenta que a questão é prioridade. Foram criados em 1969 um fundo para enfrentamento dos desastres ambientais. E aquele fundo, por incrível que pareça, não teve um centavo até hoje que circulou. Em 2011, quando houve um grande desastre no Rio de Janeiro, que morreram mais de 930 pessoas, já veio ali em seguida definindo competência, Estado, União, e até hoje passaram os governos, não fizemos nada. Apesar de Lula anunciar a renegociação de dívidas previdenciárias e a manutenção da alíquota de 8% para este ano, os municípios ainda aguardam uma solução para a reoneração da folha. A pressão é para que haja uma alíquota progressiva e que o teto seja reduzido de 20% para 14%. Ao menos esse é o pedido dos prefeitos. A expectativa deles é aproveitar a marcha que vai até quinta-feira para fechar um acordo com o governo e legislativo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. E o estado de Goiás entra em alerta pela baixa umidade do ar nesta semana. O boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado aponta que municípios de todas as regiões estão em atenção com taxas de 25% do índice de umidade relativa do ar. Segundo o CIMEGO, a quarta-feira será com predomínio de sol em todas as regiões do estado de Goiás, com temperaturas máximas em elevação, bem como as mínimas mais baixas. E para completar, a umidade relativa do ar entra em nível de atenção no período da tarde. Marcela Luiz, 31 anos, espancada pelo fisiculturista Igor Porto Brandão, morreu nesta noite de segunda-feira em Aparecida de Goiânia. Marcela foi levada para o hospital inconsciente no último dia 10 de maio. A Polícia Civil confirmou que ela teve traumatismo craniano e 8 costelas quebradas, além de escoriações pelo corpo. Igor alegou que a mulher sofreu uma queda em casa, porém o hospital informou à delegacia que as lesões não eram condizentes com uma queda. O fisiculturista foi preso na última sexta-feira, uma semana depois de levar a mulher à unidade de saúde. Em uma audiência de custódia realizada na tarde da segunda-feira, a Justiça decidiu manter a prisão de Igor. A defesa dele adiantou que vai entrar com pedidos para que a prisão seja substituída por outras medidas cautelares. O caso é investigado pela delegada Bruna Coelho, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia. A Justiça do Trabalho realiza a Semana de Conciliação Trabalhista. Essa reportagem você confere com Andressa Calassi. A edição deste ano teve como ponto de partida a importância do diálogo durante os acordos trabalhistas para evitar o conflito. O advogado Danilo Vieira da Cunha fechou um acordo para a cliente dele. O diálogo com a outra parte, segundo o advogado, foi tranquilo. Aqui o acordo foi uma reversão de uma justa causa, onde a reclamante, a trabalhadora, recebeu suas verbas, FGTS, seguro-desemprego, também recebeu suas verbas rescisórias. Então, o objetivo da conciliação era esse e a gente teve a resolução dessa demanda mais rápido por causa da semana de conciliação também, Isso facilita muito para o trabalhador. A Semana de Conciliação Trabalhista começou nesta segunda-feira e vai até o dia 23 de maio, quinta-feira. E você, empregador ou empregado que tiver uma proposta de acordo definida, basta procurar a Justiça do Trabalho dentro do período da campanha para ter o processo simplificado. É uma semana especial com pauta de conciliação de manhã e à tarde, são 850 processos
pautados, onde as partes vão ter oportunidade de, com a ajuda de um conciliador, acompanhamento dos juízes, tentar buscarem um acordo para pôr fim aos seus conflitos, para resolver a questão com agilidade. O Centro de Conciliação do Fórum Trabalhista prevê a realização de 980 audiências em Goiânia. E no interior, em Rio Verde, serão 93. Em Aparecida de Goiânia, 210. E em Tubiara, 32. Já no sistema digital, serão 808 audiências. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 e Cássio do Cruzeiro. O goleiro chegou a Belo Horizonte e foi anunciado pelo clube nas redes sociais. O jatinho veio de São Paulo e trouxe o jogador de 36 anos que desembarcou no aeroporto da Pampulha no início da tarde desta terça-feira. Ele assina contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. O jatinho particular de Pedro Lourenço, acionista majoritário do Cruzeiro, deixou Belo Horizonte na manhã de terça-feira para ir a São Paulo buscar o jogador. Cássio deixou o aeroporto ao lado de Alexandre Matos, o CEO de futebol, e não falou com a imprensa. O jogador foi direto para a Toca da Raposa para dar sequência aos trâmites finais até o anúncio oficial do Cruzeiro. Na porta do centro de treinamentos, havia movimentação de torcedores desde o início da tarde. E rumo a Manaus, o Flamengo já está na capital amazonense para enfrentar o Amazonas nesta quarta-feira às 21h30 pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu a primeira partida do confronto por 1-0. No embarque, a ausência do volante Pulgar e o retorno de Gabigol após envolvimento em polêmica com a camisa do Corinthians chamaram a atenção. Sem atuar pelo Flamengo desde abril, quando sofreu um entorse no tornozelo esquerdo, Pulgar tinha retorno previsto para a partida pela Copa do Brasil, mas foi poupado após sentir um desconforto físico. Já Gabigol fará o seu primeiro jogo diante da torcida após ter a imagem com a camisa do Corinthians vazada durante um evento realizado na sua casa. Essa também será a estreia do atacante com a camisa 99, após a decisão do clube por retirar a camisa 10 do jogador como punição pela foto. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E as vendas de máquinas agrícolas no varejo cresceram 8,9% em abril na comparação com março. Conforme dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, foram 4.210 unidades comercializadas, contra 3.867 no terceiro mês do ano. No entanto, em relação a abril do ano passado, quando as vendas somaram 4.281 unidades, houve uma queda de 1,7%. Já nos primeiros 4 meses de 2024, foram vendidas 14.615 unidades, 11,6% abaixo das 16.528 unidades registradas de janeiro a abril do ano passado. As vendas de tratores de rodas no varejo cresceram 12% em abril ante março, somando 3.883 unidades. Em relação a abril de 2023, a alta é de 3,4%. No acumulado de 2024, uma queda de 5,7%. Já no quesito colheitadeiras, houve redução de 18,3% em abril ante a março, somando 327 unidades. Em comparação com abril do ano passado, a queda foi de 37,7%. No acumulado deste ano, a retração é de 41,2%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E a Prefeitura de Venâncio Aires, a cidade do Vale do Rio Pardo, a 133 quilômetros de Porto Alegre, confirmou uma morte por leptospirose nesta terça-feira. A doença é transmitida na água suja, misturada com a urina de ratos. As cheias no Rio Grande do Sul já deixaram 161 mortos. A vítima é um homem de 33 anos que teria mantido contato com a água da cheia que atingiu o município. O óbito ocorreu no dia 17 de maio, de acordo com a Prefeitura. A vítima identificada em Venâncio Aires não teve o nome divulgado pelo município. Familiares informaram à Prefeitura que ele teria adotado cuidados, como o uso de botas, mas que acabou mantendo contato com a água. Na segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul confirmou uma outra morte em razão da doença após a análise do Laboratório Central do Estado. Eldon Gross, de 67 anos, foi infectado em Travesseiro, cidade do Vale do Taquari,
atingida pelas enchentes. O idoso morreu em Lajeado no dia 17 de maio. E as armas vendidas em um esquema milionário que envolvia a participação de policiais militares da Bahia e de Pernambuco, comerciantes e CACs também tinham participação de laranjas, segundo a Polícia Federal. A Polícia Federal da Bahia deflagrou a Operação Fogo Amigo nesta terça-feira e prendeu 19 pessoas, entre elas 10 policiais militares. Os policiais suspeitos apreendiam os armamentos durante abordagens e não os apresentavam nas delegacias. Armas que teoricamente eram para serem apreendidas e levadas para alguma delegacia não eram apresentadas. Essas armas eram vendidas para facções criminosas. Foi o que explicou o delegado regional da Polícia Judiciária da Polícia Federal da Bahia, Rodrigo Mota. Ainda de acordo com a polícia, após um dos investigados participar de uma delação premiada, ele foi preso suspeito de participar do esquema. Um dos investigados pela Polícia Federal foi um sargento da PM de Petrolina, em Pernambuco, que movimentou, segundo o COAF, aproximadamente 2.100.000 em um período de pouco mais de 6 meses entre os anos de 2021 e 2023. Esse valor foi considerado pelas investigações como totalmente incompatível com seus rendimentos de sargento da Polícia Militar. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.727 da Mega Sena, sorteadas na noite desta terça-feira em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 4, 32, 39, 48, 51, 57. Segundo a Caixa, o prêmio principal para o próximo sorteio, que acontece amanhã, quinta-feira, está estimado em 42 milhões de reais. Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio dessa terça-feira, 58 apostas acertaram 5 números e vão receber R$47.840 cada uma. Além delas, 3.350 apostas acertaram 4 números e levarão cada uma R$1.183,27. E o Ministério da Saúde anunciou mais de 202.200.000 para o Rio Grande do Sul. Os detalhes com Larissa Diamantino. Agenda no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a destinação de mais de 200 milhões de reais para ampliação e manutenção da assistência do Estado. Ao todo, a pasta destinou mais de 1,7 bilhão de reais em recursos emergenciais. O montante se divide em mais de 76 milhões por meio do programa Novo PAC Seleções e outros 59 milhões serão liberados pelas portarias que ainda serão publicadas, como explica a ministra Nízia Trindade. Desde o início dessa crise, nós, através da medida provisória encaminhada pelo presidente Lula para esse esforço de emergência inicial, nós tivemos, no caso da saúde, 921 milhões para o custeio emergencial, são ações em todas as áreas da saúde. Durante a agenda em Porto Alegre, a ministra da Saúde também apresentou um balanço dos primeiros 15 dias da atuação da Força Nacional do SUS. São 300 profissionais envolvidos na fase de emergência. A estrutura conta ainda com o apoio de 11 mil servidores do Grupo Hospitalar Conceição. Mas nós contamos também com todos os servidores do Grupo Hospitalar Conceição, também dos nossos hospitais federais de ensino. São mais de 11 mil servidores também mobilizados nesse grande esforço. No caso do Grupo Hospitalar Conceição, que cerca de 900 servidores do Grupo Hospitalar diretamente impactados pelas inundações, não é? E todos aí trabalhando, mobilizados nesse grande esforço. A Força Nacional do SUS já ultrapassou 3.500 atendimentos. O volume reflete o investimento do Ministério na ampliação das equipes e da rede de assistência. O número de profissionais deve dobrar e já são mais de 200 voluntários atuando na resposta ao desastre. A pasta mantém 3 hospitais de campanha em funcionamento. Uma unidade está sendo montada em Novo Hamburgo, que fica a 78 quilômetros da capital gaúcha. Agência Rádio Web. Produção e reportagem,
Larissa Diamantina. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. Um maratonista morreu após ser atropelado enquanto corria na BR-452 em Rio Verde, na região sudoeste aqui de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Paulo Sérgio Marques, de 49 anos, estava acompanhada de uma amiga de 38 anos e quando atravessavam a rodovia acabaram sendo atingidos por um carro. O acidente aconteceu no domingo. De acordo com a polícia, ambos estavam correndo no quilômetro 1 da rodovia, sentido entre Rio Verde e Santa Helena de Goiás, durante a madrugada. As investigações da PRF ainda apontam que Paulo e a amiga estavam correndo na faixa da esquerda, isto é, ambos não estavam andando no acostamento quando foram surpreendidos por um veículo que passava pelo local. O motorista prestou socorro às vítimas e realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. E mais de 23 mil pessoas desapareceram em Goiás entre os anos de 2017 e 2024, segundo dados do governo federal. É uma média de 9 desaparecimentos por dia contra 3 de localizados. Mas existe uma série de questões que cercam esses números. Para especialistas, há falhas no registro e atualização dos boletins de ocorrência, falta de estrutura e políticas públicas. Pesquisador e professor de Sociologia da Universidade Federal de Goiás, Jaci David de Oliveira, diz que as dificuldades que permeiam o desaparecimento de pessoas no Brasil são as mesmas de 30 anos atrás, quando ele começou a estudar sobre o assunto. O primeiro ponto é que desaparecer não é crime e nem possui tipo penal, então é considerado um fato atípico pelas polícias. Como não constitui crime, não dá início a um inquérito imediato para investigação, não possui materialidade e nem prescreve. A pesquisa Mapa dos Desaparecidos, feita em 2023 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, explica que a própria definição jurídica para o desaparecimento é algo muito recente no Brasil. 7h10, e o governador Ronaldo Caiado pede à população para que se vacine. Quem traz os detalhes desse apelo é Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado conclamou a população goiana a se vacinar diante do aumento expressivo dos casos de doenças respiratórias. Caiado ressalta que a falta de vacinação tem aumentado o número de atendimentos nas unidades de saúde do estado. Nós estamos hoje com uma dificuldade que é em termos do número de crianças e às vezes adultos que num estado gripal precisam de ser internados. Mas, no entanto, o que nós precisamos é de que vocês me ajudem a dizer às pessoas que, por favor, tomem a vacina. Ora, não existe condições de você ter leito hospitalar para atender 7 milhões de goianos que realmente não tomam vacina. Então, muitas vezes eu vejo, olha, aqui está sobrecarregado o hospital. Olha, tem um leito ali que está... Não é que está sobrecarregado. É que a população não está tomando a vacina contra a gripe. Essa vacina está em todos os postos de saúde, gente. Olha, as crianças de 6 meses até 100 anos de idade podem tomar a sua vacina. Atualmente, os principais responsáveis pelo aumento de diagnósticos e internações em Goiás são doenças como dengue e influenza. Desde o início do ano, já foram registradas 185 mortes por dengue, 163.532 casos confirmados e 3.360 internações pela doença nos hospitais da rede da Secretaria de Saúde de Goiás. Já a síndrome respiratória aguda grave resultou em 236 mortes neste ano, principalmente entre crianças menores de 2 anos e idosos com mais de 60 anos. Entre as mortes, a maioria registrada em 2024 é por Covid-19 e influenza, ambas com vacinas disponíveis no SUS. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. A seleção de Portugal anunciou nesta terça-feira os convocados para a Eurocopa de 2024. A lista, que não teve surpresa, conta com Cristiano Ronaldo, convocado para a sua 6ª Eurocopa da carreira. A competição pode ser a última do jogador de 39 anos pela seleção lusa. O torneio ocorre entre os dias 14 de junho e 14 de julho. Vencedor em 2016, Cristiano Ronaldo é o detentor de vários recordes na Eurocopa. Ele é jogador com mais gols, 14, mais partidas, 25.
e maior participação na competição, 5. Além disso, o atacante é o grande responsável por mudar o patamar de Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, o país só tinha participado de 3 Euros em 11 edições. Com o jogador, são 6 de 6 possíveis. E Toni Kroos deixa o futebol aos 34 anos como uma das maiores lendas do esporte. O jogador, que se aposentará após a Eurocopa deste ano, está na 5ª posição de jogadores com mais títulos na história. E ele ainda pode subir na lista. O Real Madrid, o time de Kroos, está na final da Champions League e vai jogar contra o Borussia Dortmund no dia 1º de junho, às 16 horas. Já a Eurocopa, o último torneio do meia, será disputado entre 14 de junho a 14 de julho. Na carreira, Kroos passou por Bayern Leverkusen, Bayern de Munique e Real Madrid. Ele deixa o esporte sendo um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, com 34 títulos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil solicitou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prorrogação de prazo para que produtores rurais possam formalizar as renegociações de operações de crédito rural de investimentos que vencem em 2024. Essas operações foram contratadas por produtores rurais afetados por problemas climáticos provocados pelo El Niño e questões mercadológicas. O pedido da CNA se refere à Resolução 5.123 do Conselho Monetário Nacional. Publicada no fim de março, a norma estabelece o prazo até 31 de maio para aderir à renegociação e autoriza a repactuação de parcelas de contratos de investimento com vencimento neste ano de produtores com a renda prejudicada pelo clima ou por dificuldades de comercializar a produção. No ofício, o presidente da CNA, João Martins, reconhece que as medidas previstas na resolução vão promover a viabilidade de recuperação para alguns produtores que enfrentam os desafios decorrentes das adversidades climáticas provocadas pelo fenômeno El Niño, assim como por questões mercadológicas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h15. E a Federação das APAES do Estado está realizando em Mineiros, de hoje até a sexta-feira, o Festival Estadual Nossa Arte. E quem traz mais detalhes sobre a programação e os horários desse evento é a coordenadora da Escola Especial Mundo Melhor da APAE de Mineiros, Giovânia Barbosa de Carvalho. Nós realizaremos, em conjunto com a Federação Estadual das APAES, o 12º Festival Estadual Nossa Arte. Esse festival é realizado a cada 3 anos e uma cidade do estado de Goiás cedia. Desta vez, a cidade de Mineiros é que está sediando. Então, chegará aqui 18 cidades, 18 APAES representadas, para a gente trabalhar com arte. É um festival exclusivamente de arte. Tem música, tem teatro, tem dança, tem arte literária, tem arte visual. Então, nós estaremos no Santos. A gente vai receber as equipes para o credenciamento e depois todas as outras atividades vai ser lá no Clube do Santos. Então, assim, a gente conclama a sociedade, porque é um evento aberto. Então, caso a população queira assistir às apresentações, é só procurar o Clube do Santos que a gente vai estar lá. Então, assim, a gente pede também que as pessoas, os pais, os familiares, se empenhem em mandar os alunos para assistir, mesmo aqueles que não estão competindo, porque apenas 13 alunos da APAE de Mineiros estão competindo. A gente fez a seleção interna e aí os melhores em cada área que vão participar. Então, 13 alunos da APAE de Mineiros participarão, mas a APAE vai ter pessoas participando de todas as modalidades. Então, em todas as modalidades, a APAE de Mineiros tem concorrente, né? A gente está lutando aí por medalhas. Então, assim, a gente agradece já o apoio que a gente tem recebido, principalmente da Prefeitura Municipal de Mineiros. O prefeito Aleomar foi extremamente gentil, receptivo, nos ajudou imensamente, está ajudando em tudo. A Federação Estadual das APAES já está aqui, né, na pessoa da vice-presidente, a doutora Carmen, mas a equipe da federação, eles chegaram ontem. Então, assim, a gente já está agindo tudo. As delegações ficarão hospedadas no Hotel Plaza e no Rota. 2 hotéis só couberam todo mundo, porque, por exemplo, o Plaza paralisou todas as atividades extra, ou seja, ninguém vai ser hospedado lá, apenas as APAES. Então, assim, todo o hotel ficou reservado para nós, e de modo que as pessoas que vêm, que são em torno de 400, 420 pessoas, vão conseguir ficar apenas em 2 hotéis. Então, assim, a gente informa, né, e chama a sociedade mineirense para esse evento, que é o 12º Festival Estadual Nossa Arte do estado de Goiás. Para finalizar a entrevista, reforça os dias que serão realizado este evento, né, a partir de qual horário, local, para que a população possa comparecer e prestigiar. Hoje, às 14 horas, vai ser o credenciamento na APAE. A partir das 18 horas, já vai ser a abertura oficial lá no Santos. Depois, nos dias
23 e 24, tanto no período matutino, de 8 às 11, quanto no período vespertino, das 13 às 17, tem evento. E no último dia, que é o dia 24, à noite, temos o baile de encerramento, que é uma festividade de encerramento. Tem a entrega de medalhas, depois tem o jantar e aí depois tem o baile. Então, assim, nós temos um evento grande, com a programação extensa para a população, principalmente para a população apaiana, que são os pais, os alunos, todas as pessoas envolvidas no movimento apaiano. Mas toda a sociedade é convidada a estar conosco. Às vezes a pessoa gosta de arte, gosta de teatro, gosta de música, gosta de dança, e aí vai ver com outro olhar, que são pessoas com deficiência executando essas áreas de arte. Então, assim, caso toque o coração de vocês e vocês queiram nos prestigiar, a gente está convidando com todo o amor, com todo o carinho, para que a população mineirense possa ir no Santos assistir os eventos, que vão ser na quarta-feira, hoje, quarta-feira à noite, a partir das 18, amanhã e depois de amanhã. O encerramento é na sexta-feira à noite e no sábado de manhã as equipes das outras APAES vão estar saindo daqui de Mineiro, né? Tomam café no hotel. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Logo após o bloco comercial, a gente volta trazendo detalhes como o Senado aprova Programa Nacional de Vacinação em escolas públicas. E as rodovias são prioridade para reerguer economicamente o Estado. Notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 22 de maio, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira, ontem, portanto, o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. O texto vai à sanção do presidente Lula. O projeto prevê que equipes de saúde se desloquem até as escolas durante campanhas nacionais de imunização. Alunos do ensino infantil e fundamental vão receber as doses previstas no cronograma de vacinação. A matéria foi aprovada de forma simbólica, sem contar com os votos, e registrou votos contrários dos senadores Cleitinho, Damares Alves, Eduardo Girão e Rogério Marinho. A imunização não será obrigatória. Escolas particulares podem aderir ao programa se desejarem. E os preços dos combustíveis seguem tendência de alta no Brasil. Segundo o levantamento do índice de preços Endretic-Log, na primeira quinzena de maio, ele encontrou o litro de gasolina em média a R$6,02 nos postos do país, com um aumento de 1% ante o mês de abril. Já o etanol comercializado a R$4 teve uma alta média de 1,78%. No entanto, no mesmo período, a gasolina ficou mais barata no Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás e Distrito Federal. Já o etanol baixou de preço em Roraima e Goiás. O recuo mais significativo no preço da gasolina, de 1,51%, aconteceu no Distrito Federal. A maior redução do etanol, de 1,28%, aconteceu aqui no estado de Goiás. O espaço para cortes na Selic se fechou, segundo analistas de mercado que estiveram ontem na reunião trimestral com diretores do Banco Central. Como as expectativas de inflação de médio prazo seguem em trajetória de alta, quase todos disseram ver uma pausa no ciclo de flexibilização monetária, com a taxa básica de juros mantida a 10,5%, a partir da reunião de junho do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Entre os que veem algum espaço para cortes adicionais, esse seria de apenas 0,25 ponto percentual. Um dos presentes até questionou quando o Banco Central deve voltar a elevar os juros, tendo em vista que as expectativas de inflação caminham para 4% e só devem ceder se houver sinais mais positivos na condução de contas públicas. O efeito das enchentes no Rio Grande do Sul no comportamento da atividade econômica, da inflação e da condução da política fiscal também foi debatido. E as rodovias são prioridades para reerguer economicamente o estado do Rio Grande do Sul. Alexandre Figueiredo é quem traz essa reportagem. O Rio Grande do Sul está devastado após as enchentes que assolam e ainda podem prejudicar os municípios. O principal aeroporto do estado segue fechado por tempo indeterminado e pelo menos 73 trechos estão com bloqueios totais e parciais em 43 rodovias gaúchas, de acordo com o último balanço feito pelo Executivo Estadual. Mas qual é o tamanho do impacto dessa destruição na infraestrutura? Professor do Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, Carlos Félix elenca impactos diretos da catástrofe e alerta que a reconstrução deve demorar. Teve cidades que não tinham combustível, que não tinham remédios.
Então, nós termos um sistema viário interrompido, desconexo, isso é um problema cada vez mais sério. Nós fomos atendidos por esse tempo por um sistema de transportes que às vezes até pode ser demorado, mas é muito mais ágil do que antigamente. E a gente se acostuma com as facilidades do mundo moderno, né? E agora como é que nós vamos fazer? Quanto tempo vai demorar para nós recompor trechos de estradas bloqueadas e que foram integralmente destruídas? Pontes e viadutos desconectando trechos rodoviários, isso vai levar um bom tempo, infelizmente. Em razão das enormes dificuldades da infraestrutura, o governo estadual lançou na última sexta-feira o Plano Rio Grande. Dividido em 3 etapas, o plano coloca a infraestrutura gaúcha no eixo das medidas de reconstrução a médio prazo, atrás apenas das ações emergenciais de assistência social e segurança pública. Para o professor, após resolver as questões emergenciais, é necessário que o plano não apenas reconstrua as rodovias, mas leve em consideração a experiência da tragédia. Nós temos que ter um planejamento e uma infraestrutura mais resiliente. Nós temos que pensar, principalmente, aonde que nós vamos construir as nossas estradas, de tal forma que elas sirvam ao mesmo tempo para acesso e para alguma forma de contenção. Isso significa elevar um pouco mais os leitos viários para evitar alagamento. E como é que nós vamos atender a questão dos sistemas de drenagem? A melhor forma de você tratar a água é saber conduzir ela por meios, por condutos, por canais que você consiga estar monitorando ela. Com vários setores atingidos pela catástrofe, a 4ª maior economia do país deve ter impacto nacionalmente. Levando em consideração que o estado está com indústrias embaixo d'água, um aeroporto fechado e rodovias para reconstruir, uma projeção divulgada na última semana pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Banco Bradesco aponta que o Produto Interno Bruto Nacional, o PIB, pode reduzir de 0,2 a 0,3 ponto percentual este ano. Para informações sobre doações, PIX e demais formas de auxílio à população gaúcha, acesse sosenchentes.rs.gov.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h36 agora. A administração do deputado estadual Bruno Peixoto à frente da Assembleia Legislativa de Goiás resultou até agora em um aumento de 100% no número de diretorias da casa e de 187% da quantidade de secretarias desde que ele assumiu. Os cargos representam uma alternativa para abrigar aliados ao grupo do parlamentar e ampliar a abrangência do trabalho político realizado pelos deputados. Os cargos foram alterados ou criados em reforma interna, realizada logo depois da posse em fevereiro de 2023, ao longo de todo o ano passado. De acordo com o portal da Transparência do Legislativo, cuja atualização mais recente data do último mês de abril, o número chegou a 30 diretorias, sendo 5 adjuntas, 46 secretarias, sendo que 5 também são adjuntas. O aumento, segundo a direção da casa, não resulta em superação do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e contribui para a suposta descentralização de serviços e atribuições do poder. E o governador Ronaldo Caiado decidiu substituir a secretária estadual da Economia, Selena Pérez. No lugar dela, assume o secretário estadual de Administração, Francisco Cérvulo Freire Nogueira, que passou pela pasta como adjunto. Na SEAD vai ficar o ex-secretário da Casa Civil, Alan Tavares, que hoje integra o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Apesar do mal-estar recente do Executivo com os poderes Legislativo e Judiciário por conta de uma nota técnica divulgada pela Economia sobre o não cumprimento do teto, a saída de Selene não teria a ver com este episódio, mas com uma série de desgastes e desentendimentos com integrantes da cúpula do governo, segundo aliados próximos ao governador Ronaldo Caiado. Um levantamento de intenção de voto para prefeito de Anápolis, feito pelo Instituto Opção Pesquisas, mostra o deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide, do PT, com 38%. Em segundo lugar está o suplente de deputado federal Márcio Correia, do PL, com 24%. O terceiro colocado é o empresário José de Lima, do PMB, com 5%. Em seguida está Hélio Lopes, do PSDB, com 4%. Apoiada pelo prefeito Roberto Neves, a professora Erisiane de Freitas, do Republicanos, é a quinta colocada, com 2%, ao lado de Mariana Estival, do PDT, que também tem 2%. 7h38 e a saúde inaugura novas instalações de tratamento e apoio a pacientes de diabetes aqui no estado de Goiás.
Marcelo Tavares é quem traz os detalhes. A Secretaria de Estado da Saúde inaugurou as instalações do novo Centro Estadual de Atenção ao Diabetes e o Centro de Serviços Especializados do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, o HGG, em Goiânia. Com investimento de cerca de 4,5 milhões de reais, as novas instalações reúnem estrutura moderna em uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados para atender mais de 3.000 usuários do SUS por mês. Quinto país no ranking com maior número de diabéticos, o Brasil tem quase 12% de sua população acometida pela doença. O Centro Estadual de Atenção ao Diabetes oferece abordagem multidisciplinar com serviço de endocrinologia, enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, serviço social e podologia aos pacientes com diabetes. Em 6 anos, o local já realizou mais de 100 mil atendimentos ambulatoriais, 267 cirurgias metabólicas e 26.434 atendimentos multidisciplinares. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias.